Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, veja bem, nós vivemos em uma geração que gosta de receber convites, isso é fato. Só que não são convites tão bons assim. Por exemplo, convites para conforto ou convites para prazer. Convites para viver do seu jeito, no seu tempo, conforme a sua vontade. Bom, só que para nós esse tipo de convite não funciona, afinal nós somos cristãos. Não aceitamos esse tipo de convite, o convite do mundo. Não aceitamos os convites da cultura, ou muito menos os convites da carne. O que nos interessa de verdade é o convite de Jesus. Aí sim, é o convite do qual nós gostamos. Mas o convite de Jesus não vem com nenhum tipo de promessa de facilidade, tá? Ele não vem com garantias de conforto. Ele muito menos vem embrulhado em prosperidade ou sucesso. Tá? Não, esse não é o convite de Jesus. O convite de Jesus, na verdade, é bem direto, é profundo e até mesmo confrontador. Né? Vamos ver o convite de Jesus? Abra sua Bíblia comigo. Lá no livro de Mateus. Vamos para o capítulo 16 e versículo 24. Mateus, capítulo 16 e versículo 24. O texto diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pronto. Aí está o convite de Jesus. Vamos orar. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra nos corrige, nos ensina a viver um caminho reto e justo. Senhor, fala conosco nesta noite mais uma vez e que a tua palavra, Senhor, seja luz em nosso caminho. Assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse convite o Senhor Jesus fez há muito tempo atrás e ele fez ali diante de uma multidão. E esse convite, e louvado seja Deus por isso, chegou até nós por meio da palavra de Deus. Agora, vale a pena destacar algo de início. Nesse convite, o Senhor Jesus estabelece preceitos. Perceba que ele estabelece condições. Ele não diz assim: se alguém quiser vir após mim, venha de qualquer jeito, faça do seu jeito. Não é isso que ele diz. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz, e aí sim, siga-me. São preceitos, são condições que ele estabelece aos seus seguidores. Agora, precisamos destacar uma coisa: de forma alguma essas condições são para a salvação. Nós já entendemos uma coisa, que somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, vem de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, não é o que fazemos, ou o que deixamos de fazer, que resultará em nossa salvação, mas naquilo que Jesus Cristo já fez. O seu sacrifício, sim, é eficaz para nos salvar. Então essas condições não podem nos salvar, isso é fato, não podem nos salvar. Mas o Senhor Jesus estabeleceu elas. A pergunta é por quê? Qual que é o propósito dessas condições que ele estabeleceu para os seus seguidores? Na verdade, a resposta é mais simples do que parece. O Senhor Jesus pede, ele requer essas condições. Porque uma das piores coisas que pode acontecer é uma pessoa que segue a Jesus, vamos dizer assim, conforme a sua própria opinião. Isso é triste. Quando uma pessoa, Jesus, veste a camisa do Evangelho, mas conforme as suas presunções. A fé dela é achismo. Eu acho que é assim. Eu acho que isso aqui não é pecado. Eu acho que Jesus vai gostar disso. É sempre no eu acho. Eu não tenho uma certeza. Isso é ruim porque nós não fomos chamados para tentar adivinhar a vontade de Deus. Ela já foi revelada. Temos que entender exatamente no que cremos. Portanto, esse não é o caminho. Não fomos chamados para presumir a vontade de Deus. Porque o resultado disso, sabe qual é? São pessoas que vestem a camisa do Evangelho, mas no final das contas não honram isso. São pessoas que dizem abertamente, dizem a todos: eu sou cristão,
mas o que elas fazem são abomináveis. Elas falam coisas das quais Cristo jamais falaria. E elas agem de maneiras das quais Cristo jamais agiria. Elas se vestem de maneiras das quais Cristo jamais se vestiria. Ou seja, elas acabam se tornando, cedo ou tarde, pedras de tropeço. Escândalo. Isso é péssimo. Isso é devastador. Porque entenda o tamanho da responsabilidade que nós carregamos. Uma vez em que nós vestimos a camisa do Evangelho, devemos honrar isso. Devemos honrar isso. E olha que bonito, através da nossa vida, pessoas podem ser alcançadas. Através das nossas palavras e atitudes, a porta da pregação pode ser aberta. Uma porta que outrora estava fechada, através do nosso testemunho, pode ser aberta. Isso é maravilhoso. Podemos dar um belo testemunho na nossa casa, no nosso trabalho, na escola ou faculdade, em todos os ambientes. E esse bom testemunho, e essa observação enquanto o próprio caminhar, abrirá uma porta da pregação. E ali teremos autoridade para pregar, instruir. E dessa maneira podemos ganhar almas ao reino de Deus. E então o nome do Senhor é glorificado. E fomos chamados para isso, nós fomos chamados justamente para ser sal na terra e luz no mundo. Ou seja, esse é o objetivo no final das contas, não existe outro. Agora, em contrapartida também pode acontecer o oposto. Através das nossas vidas, podemos ser vasos de maldição também, se não formos observadores no nosso falar, no nosso agir. O prejuízo será grande. Isso é triste porque, veja bem, há pessoas que realmente não ligam. Elas dizem abertamente, eu sigo Jesus. Mas na prática elas fazem tudo ao contrário. E sabe o que vai acontecendo? Os observadores vão tendo a mente calejada. Eles vão aceitando a ideia de que um cristão, talvez, seja normal ele ser mentiroso mesmo. Ora, eu acho que todo cristão deve ser assim, caloteiro também. Ou seja, ele vai normalizando o pecado e a fé cristã, coisas que não podem se unir. Mas é isso que vai acontecendo na mente de quem observa. Essas pessoas, em determinado momento, começam a fazer até mesmo comparações. Começam a comparar da seguinte maneira. Nossa, ele fala desse jeito, será que na igreja dele todo mundo fala assim também? Nossa, ela se veste desse jeito, será que o pastor dela também se veste assim? Nossa, como ele está agindo de uma maneira estranha, será que o Deus dele também age assim? No final das contas, acontece o quê? Blasfemam contra Deus por conta de uma pessoa que não observou o próprio caminhar. Perceba o peso da responsabilidade de sermos cristãos. Isso é tão sério, mas tão sério, precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Então, o Senhor Jesus estabelece esses preceitos e o propósito é que possamos nos moldar à maneira como Ele é. Porque o próprio João escreve, ele escreve, aquele que diz que está nele deve andar da maneira como Ele mesmo andou, ou seja, uma vez em que declaramos fé em Jesus Cristo, então, no mínimo, devemos andar da maneira como Cristo andou, né? É dessa maneira, então, que o Senhor nos convida para sermos sal na terra e luz no mundo. Ele estabelece os seus preceitos, e esses preceitos são de extrema importância. Observe comigo o primeiro preceito que ele estabelece. Ele diz, se alguém quiser vir após mim, então renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. Ele nos convida a negarmos o nosso próprio eu. Agora eu quero fazer uma observação. Satanás, o inimigo das nossas almas, também lançou um convite à humanidade. Ele lançou um convite. E eu vou dizer exatamente para vocês do que compõe o convite de Satanás. Funciona assim: se alguém quiser ir após ele, Satanás, então permaneça como está. Seja você mesmo, ou melhor, aceite-se da forma como você é. Eu tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar. Espera, essa é a filosofia mundana, a filosofia popular, que vive dizendo que você deve aceitar a si mesmo. Mas no Evangelho não é o que vemos. Não é isso que Jesus diz. Ele diz,
negue-se a si mesmo. O Evangelho não é sobre autoaceitação, é sobre negar constantemente a si mesmo. Não é sobre ser mais de mim mesmo, é sobre ser mais de Jesus Cristo. Então, começa assim, negue-se a si mesmo. É o que Jesus diz, mas Satanás, ele sempre vai te induzir a fazer o oposto. Ele sempre vai te induzir a fazer o contrário. E acontece que Satanás, fazendo o seu convite, ele diz que, olha, comigo você não precisa fazer nada demais, você não precisa carregar cruz nenhuma. Esse é o caminho do qual chamamos de caminho largo, a porta larga. Um caminho de fácil acesso, um caminho que infelizmente é trilhado por muitos. Satanás diz aos seus seguidores que eles não precisam carregar nenhum tipo de peso ou fardo. Mas a verdade é que os seguidores de Satanás carregam uma coisa mais pesada e triste que tem, o fardo do pecado. O fardo do pecado destrói uma pessoa de dentro para fora. O fardo do pecado tira todo o brilho, toda a paz, toda a energia de uma pessoa. E essas pessoas que seguem a Satanás vivem se arrastando. Elas vivem desesperadas, buscando um pouquinho de paz, um pouquinho de alegria, só um pouquinho. Elas estão tão desesperadas que elas vão nos lugares mais profundos e assustadores que tem em busca dessa paz e dessa alegria. Elas estão realmente desesperadas. E Satanás se aproveita desse desespero. Então, eu vou revelar para vocês uma estratégia de Satanás. Sabe o que ele faz? Apresenta o pecado, e apresenta o pecado como a solução do problema. Ele olha para o aflito, para o desesperado e diz, olha, aqui eu tenho algo para você, o pecado. Isso aqui vai resolver o seu problema. Isso aqui vai ser bom para você, vai te trazer paz e alegria, vai te livrar da ansiedade. Vai trazer lucros para você e também vai te trazer prazer. Ele faz uma propaganda do pecado. Ele apresenta o pecado como se fosse a melhor coisa do mundo. E essas pessoas ficam então lubridiadas. Os olhos até brilham. Elas acreditam, afinal, Satanás é o pai da mentira. Então ele faz toda essa propaganda acerca do pecado. Ele realmente faz o pecado parecer algo bom. O pecado não é nada bom. O pecado não tem nenhum benefício. Ele não pode ajudar ninguém. Mas Satanás sempre vai dizer que pode. Ele vai te apresentar como uma solução do seu problema, a sua cura, o seu remédio. E essas pessoas fazem o quê? Aceitam a proposta de Satanás e cometem o pecado. Só que os problemas delas não foram resolvidos. A paz não chegou, a alegria não chegou também. O que continua é tristeza. Parece que a tristeza só piorou. E o que acontece? Satanás então faz uma nova oferta. Talvez outro pecado, ou até mesmo o mesmo pecado. E apresenta mais uma vez, mas dessa vez vai dar certo. Dessa vez vai te trazer alegria. Vai em frente. Cometa esse pecado, isso vai resolver o seu problema. E ele faz de novo, e de novo, e de novo. Dia após dia, essas pessoas vão aceitando essas propostas de Satanás. E dia após dia, nada muda. Elas nunca alcançam a paz da qual tanto procuram. Nunca alcançam a alegria que tanto buscam. Olha que tristeza. Olha como Satanás engana. Olha como Satanás mente. Olha como ele é astuto. Acontece que essa estratégia não se limita aos seguidores dele. A verdade é que nós temos sofrido também essas tentações. Essas ofertas têm chegado até nós. Você sabe disso. Dia após dia, Satanás tem nos ofertado o pecado. Ele tem feito a mesma coisa, colocado o pecado diante de nós e tem feito aquela propaganda do pecado. Isso é triste. A minha pergunta é, será que temos vencido isso? Será que temos resistido e fugido? Ou também caímos na mentira dele? Satanás não muda a sua estratégia, ele usa sempre a mesma estratégia. Sempre apresenta o pecado como se o pecado realmente fosse bom. Sempre como se o pecado fosse agradável, como se ele valesse a pena. A intenção de Satanás é fazer você acreditar que o pecado vale a pena. É você acreditar que vai encontrar algum benefício ali.
Ora, essa é a estratégia dele. É como se ele apresentasse o pecado como se ele nos mostrasse uma taça muito bonita, dourada, enfeitada, cheia de pedras preciosas, encantadora. E Satanás então te mostra aquela taça e fala: bebe, isso é bom, isso é ótimo. Mas o que ele não faz? Ele não revela para você que dentro daquela taça existe um veneno mortal. Ele só te apresenta a parte bonita, a parte agradável. Ele nunca vai dizer para você que o final do pecado, o resultado do pecado é a morte. Ele nunca vai revelar para você as consequências do pecado. Olha só o quanto Satanás é astuto, o quanto ele é mentiroso. Ele nunca vai dizer para você que o salário do pecado é a morte. Nunca vai dizer para você que o final do pecado é tristeza. Ele não vai dizer isso de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pois é, essa que é a estratégia dele. É enganar. Agora, tem como vencer isso? Tem. Qual que é o caminho? Quando negamos a nós mesmos. É na abnegação. Satanás usa das nossas próprias vontades e desejos. Ele usa, sim, das próprias paixões do nosso coração contra nós. Ou seja, só conseguimos vencer, de fato, essas tentações e essas ofertas quando vivemos uma vida de auto-renúncia. Negar a si mesmo é negar as próprias vontades, negar os próprios desejos constantemente, as próprias paixões do coração. Muitas vezes os sonhos que não fazem parte da vontade de Deus. É sim, negar muita coisa mesmo. Você está negando o seu próprio coração. É isso que Jesus quer e espera de cada um de nós. E esse é o caminho para vencer as ciladas de Satanás. Porque enquanto nós continuarmos fazendo conforme a nossa vontade, sempre perderemos essas batalhas. Sempre perderemos essas guerras. E negar a si mesmo é difícil. É muito difícil, é extremamente difícil. E se torna ainda mais difícil quando consideramos uma coisa chamada autoindulgência. Eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso na escola bíblica. A autoindulgência é quando nós perdoamos a nós mesmos. Quando nós perdoamos os nossos próprios erros e os nossos próprios pecados até. Eu não preciso nem dizer o quanto a autoindulgência é destrutiva. Ela é totalmente destrutiva. Porque de forma sutil a autoindulgência fala aos nossos ouvidos coisas do tipo: nossa, eu sei que isso aqui é pecado, mas parece que vale a pena, então eu vou dessa vez, só dessa vez. Eu sei que isso aqui ofende a Deus, mas parece ser lucrativo, então eu preciso disso. Eu sei que isso aqui é muito errado, mas é prazeroso, então eu vou lá. É isso que a autoindulgência faz. Faz você colocar na balança o pecado e considerá-lo bom. Faz você realmente acreditar de que o pecado, no final das contas, vale a pena. Mesmo que seja só um pouquinho. É isso que a autoindulgência faz. Faz com que você aceite o pecado na sua vida. Faz com que você normalize o pecado na sua vida. Isso é assustador. Isso é assustador. E tudo isso ocorre aqui, na mente. A autoindulgência pode ser vencida quando a nossa mente, quando a nossa crença é transformada. A verdade é que jamais haverá a possibilidade de alguém vencer o pecado se não tiver uma mente transformada, uma mente mudada, uma crença mudada. Sabe aquela crença de que o pecado é bom? A crença de que o pecado vale a pena, ela precisa ser cortada, ela precisa ser tirada dali. Porque enquanto o indivíduo continuar acreditando, vai perder as batalhas. Todo dia, dia após dia, ele não vai vencer nenhuma. Porque ele crê naquilo. E se ele crê que é bom, se ele crê que vale a pena, então nem lutar ele vai. Essa é a verdade. Não vai lutar contra o pecado enquanto ele achar que o pecado é bom. Agora, quando a sua mente passa por uma transformação, e quando a nossa crença é transformada, e quando finalmente paramos de acreditar de que o pecado é bom e de que ele vale a pena, aí as coisas mudam. Aí conseguimos finalmente dizer não. Não, eu não quero, eu não preciso disso. Não preciso dessa paz que Satanás me oferece, nem dessa alegria. Quando temos uma mente transformada,
Os ataques de Satanás se tornam ineficazes. Satanás sempre vai vir com aquelas mesmas propostas de paz, alegria, prazer. E nós vamos estar preparados agora com uma crença transformada. Podemos dizer, não, eu não preciso disso. Não preciso dessa paz. Eu já tenho a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu não preciso desse tipo de alegria. Eu já tenho alegria em Cristo Jesus. Já estou satisfeito na presença de Deus. Ou seja, todos os ataques de Satanás se tornam ineficazes, uma vez em que você teve a sua crença transformada. E ela só pode ser transformada pelo poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma a nossa mente, o nosso jeito de pensar, transforma o nosso coração. É pelo poder da palavra de Deus que finalmente conseguimos vencer o pecado. O próprio salmista diz, como purificará o jovem o seu caminho? O que o jovem deve fazer para viver uma vida santa? E a resposta é, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus caminhos. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui a resposta de como vencer o pecado. A resposta de como viver uma vida santa. A resposta de como dizer não para as propostas de Satanás. Guardando a palavra de Deus no coração. E só tem esse caminho, não existe outro não. A força de vontade não poderá fazer nada por você. É somente a palavra de Deus que tem esse poder transformador de mudar a nossa mente. Agora, eu não fico surpreso quando uma pessoa que não medita na palavra de Deus perde batalhas contra o pecado. Não há surpresas aí. Ela não está preparada, ela não está bem armada. Agora, o que precisamos fazer, irmãos, é meditar na palavra de Deus todos os dias, guardá-la em nossos corações, estudarmos, entendermos ela e praticarmos. Aí está a nossa vitória. Aí Satanás perde. Não há tentações. Ele não consegue fazer nenhum tipo de proposta nessas circunstâncias. Um coração cheio da palavra de Deus vence. Existe uma frase de um evangelista do século passado. Ele disse assim sobre a Bíblia: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Isso é um fato. Um coração cheio das coisas santas de Deus não tem espaço ali para o pecado e para o mal. Da mesma maneira que um coração cheio de maldade, de pecado, não tem espaço para as coisas santas de Deus. Um coração não pode compartilhar essas duas coisas, ou ele é cheio da palavra, ou cheio de coisas ruins. Portanto, entendemos uma coisa, que a palavra de Deus de fato liberta cada um de nós, corrige e transforma a nossa mente. A palavra de Deus faz uma coisa que que Satanás não faz. A palavra de Deus revela o pecado da maneira como ele é. Sabe aquilo que Satanás omite? Aquelas informações que Satanás omite quando ele te oferece o pecado? A palavra de Deus revela tudo aquilo. O que Satanás esconde, Deus mostra pela sua palavra. Deus nos mostra o perigo dos pecados, as consequências do pecado. Nos mostra o fim do pecado. Nos mostra o quanto o pecado é ofensivo e que o pecado colocou nosso Senhor Jesus no madeiro. Ou seja, o pecado é abominável. E faz com que nós, pessoas que uma hora acreditavam que o pecado é bom, passam a ver o pecado como algo ruim. Aquela admiração pelo pecado vai embora. E só sobra ódio. Ódio. O ódio contra o pecado é bom, viu? Quando o assunto é pecado, odeie o pecado, abomine o pecado, porque Deus faz assim. Pois bem, o pecado, depois que nossa mente é transformada, deixa de ser atraente. Então a santidade, a partir dali, passa a ser desejada. Tudo pelo poder da palavra de Deus. Perceba o quanto importante é que nós venhamos meditar na palavra de Deus e guardá-la em nossos corações todos os dias, para que finalmente possamos negar a nós mesmos. Afinal, é isso que precisamos, negar a nós mesmos todos os dias. Mas sem a palavra de Deus, não tem acordo. Sem meditação, sem a leitura, o estudo, a prática da palavra de Deus, não tem acordo. É somente pelo poder
da palavra de Deus mesmo e conseguimos finalmente negar a nós mesmos. Agora veja comigo o segundo preceito que o Senhor Jesus estabelece, ainda no mesmo texto. Ele diz: tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, o Senhor Jesus nos manda tomar a nossa cruz. Existe o que temos hoje é uma teologia chamada teologia da prosperidade. Ela ensina que se você for cristão e se você tiver fé, significa que nenhum mal vai chegar até você, que o sofrimento não pode te alcançar, que as dificuldades, crises financeiras, doenças e perseguições, nada disso pode chegar até você. E se chegar a você, então tudo que você tem que fazer é declarar a sua vitória. Essa é a teologia da prosperidade. É isso que estão ensinando por aí. Mas olha o que Jesus está dizendo: tome sobre si a sua cruz. O que significa isso, afinal? Jesus disse isso antes mesmo de ser crucificado. Mas eu tenho certeza que os discípulos entenderam o que ele estava dizendo. Afinal, a cruz sempre teve o mesmo significado: dor, tortura, sofrimento, humilhação e morte. É isso que a cruz representa: sofrimento. Quando Jesus diz, tome sobre si a sua cruz, ele está dizendo, em outras palavras, esteja pronto para sofrer. Esteja pronto para ser perseguido. Esteja pronto para ser zombado. Esteja pronto, porque sangue será derramado. E foi exatamente o que aconteceu e o que vem acontecendo até hoje. Como que a teologia da prosperidade lida com o fato de que desde sempre os nossos irmãos estão morrendo em perseguição? Desde sempre. Os apóstolos, depois vem Estevão sendo apedrejado, então Paulo é decapitado e muitos dos nossos irmãos lançados no Coliseu para serem devorados, outros se tornam tochas humanas, crucificados e queimados. Ao longo da história, essa que é a história da igreja. Em todo esse tempo, mártires, um após o outro. E não para por aí. Hoje, o pastor já disse esses dias, quantos cristãos não morrem por dia por conta das perseguições ao redor do mundo? Como poderia eu negar o sofrimento na vida do cristão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele realmente faz parte da vida do cristão. É o que Jesus está dizendo. Tome sobre si a sua cruz, esteja pronto para sofrer. E eu sei que no nosso contexto brasileiro, não sofremos esse tipo de perseguição. Ninguém aqui pode dizer que já foi preso porque estava carregando uma Bíblia. Ninguém pode dizer que quase morreu porque estava pregando. Mas não significa que não carregamos a nossa cruz. Claro que carregamos a nossa cruz. Existe sofrimento em nossa vida, só pelo fato de sermos obedientes a Deus. Isso é verdade. Ora, vocês certamente já presenciaram isso. Alguns aqui já foram zombados na escola, ou na faculdade, ou no trabalho, ou talvez na própria casa, só por ser cristão. Isso acontece. Isso acontece bastante. Ou alguns aqui já tiveram parentes, pessoas próximas, familiares, amigos, que deram as costas, que viraram a cara, só porque você declarou uma fé em Cristo Jesus. Essas coisas acontecem. Isso tudo faz parte da nossa cruz. Isso faz parte do sofrimento por amor de Jesus. Isso acontece. Mas louvado seja Deus por isso. Porque esses sofrimentos têm um propósito. Não são sofrimentos vazios. Não são sofrimentos sem sentido. Tudo isso está cooperando para o nosso bem. Tudo isso, de alguma maneira, está nos lapidando e nos conformando à imagem de Cristo Jesus. Em outras palavras, carregar a cruz é a melhor coisa que poderíamos fazer. Então o Senhor Jesus, de fato, nos convida a carregarmos a nossa cruz. Mas tudo isso tem um propósito mesmo. Há pessoas que dizem que o sofrimento é só para os desobedientes. É mentira, é mentira. Muitas vezes a sua obediência resultará em sofrimento.
Por exemplo, Jonas foi desobediente e passou por grandes tempestades. Mas nem se compara com as tempestades que o apóstolo Paulo passou, mesmo sendo obediente. A obediência também pode resultar em muito sofrimento. Mas isso não deve nos abalar de forma alguma. Ainda que todo o sofrimento recaia sobre nós e toda a perseguição venha sobre nós, não tem problema. Nós entendemos uma coisa, o apóstolo Paulo disse isso, que os sofrimentos desse tempo presente nem se comparam com a glória que será revelada em nós. Temos essa certeza, que ainda que a espada recaia sobre nós e os perseguidores cheguem até nós, temos a certeza de uma coisa, nem se compara com a glória de Deus. Temos essa certeza de que mesmo que o sofrimento nos alcance hoje, haverá um dia em que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, então não haverá mais choro, pranto ou dor, porque tudo isso ficará no passado. Nós temos essa certeza de que haverá um momento em que desfrutaremos da presença de Deus, na glória de Deus. Então, por que temeria eu qualquer sofrimento que possa vir até mim, se no final das contas estaremos na presença de Deus? Que coisa boa, que coisa bonita é guardarmos essa esperança. Agora, lamentavelmente, esse evangelho moderno tem omitido a cruz. Não falam sobre essa cruz. Ou se falam sobre essa cruz, é uma cruz light, vamos dizer assim. Uma cruz que aceita você do seu próprio jeito, que aceita os seus caprichos. Uma cruz que faz conforme a sua vontade. Você pode modificá-la da forma que você quiser. É isso que fazem. Mas a verdadeira cruz não faz acordos com ninguém. Não, de jeito nenhum. Uma vez em que uma pessoa passa a carregar essa cruz, ela vai lapidando essa pessoa. Essa pessoa vai passando sim por sofrimento. Vai transformando e conformando essa pessoa à imagem de Cristo Jesus. Ela vai mortificando o nosso velho eu. E isso é bom. Ela vai matando o nosso velho eu. E vai dando espaço para que sejamos parecidos com Cristo Jesus. Esse é o propósito, afinal, de carregarmos a nossa cruz. Tudo isso coopera para o nosso bem. Tudo isso coopera para que sejamos conformados à imagem do nosso Senhor Jesus. Afinal, ser seguidor de Jesus é ser um imitador de Jesus. E essa é a vontade de Deus. Portanto, o Senhor Jesus estabelece esses preceitos. Estabelece preceitos porque ninguém pode, não deveria tentar seguir esse caminho se não for através dessas condições. Ninguém pode tentar seguir a Jesus conforme a sua própria vontade, conforme os seus próprios caprichos ou conforme acha. Não é esse o caminho. Para o seguidor de Jesus Cristo, existem essas condições. Renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz. Então, siga-me. É isso que o Senhor Jesus diz e é isso que devemos fazer todos os dias. Todos os dias. Esse deve ser o nosso proceder. Uma vida de abnegação. Pois bem, então nós podemos entender finalmente que esse convite do Senhor Jesus não é um chamado ao sofrimento vazio. Não estamos falando aqui sobre uma tristeza sem sentido, de jeito nenhum. Esse é um chamado à vida verdadeira. Porque quando nós negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz, nós não perdemos nada essencial. Nada essencial. Uma das estratégias de Satanás é fazer você acreditar que ao negar a si mesmo estará perdendo algo. Estará perdendo algo. Ele quer que você acredite isso. Que se você negar a si mesmo, você estará perdendo algo. Estará perdendo alegria. Estará perdendo de desfrutar dos prazeres. Não acredite nisso. Isso é mentira. Você não perde nada quando você segue a Jesus Cristo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E é aí que encontramos a vida verdadeira. A cruz, ela pode até ferir o nosso orgulho. Ela faz isso. Ela fere o nosso orgulho. E também confronta os nossos desejos. Isso é um fato. Mas o final dela é que ela nos conforma à imagem de Jesus Cristo. Igreja, que o Senhor Jesus nos conceda a graça para escolher diariamente o caminho da cruz. Que todos os dias, possamos escolher esse mesmo caminho da abnegação.
carregar a cruz. Essa que é a vontade de Deus. E devemos fazer isso, certo de que, mesmo que vemos perder a nossa vida por amor de Cristo, é aí que encontraremos ela. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo, se perder a sua alma? Foi o que Jesus disse. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, de fato, tem nos mostrado um caminho excelente, tem nos moldado, tem nos transformado, tem nos lapidado, Senhor, e tem nos feito mais parecidos com o Senhor. Pai, nos ajude a todos os dias caminhar por este mesmo caminho. Nos ajuda, Senhor, a caminhar pelo caminho da abnegação. Nos ajuda a negarmos os nossos desejos. Nos ajuda a negarmos a nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a carregarmos a nossa cruz com alegria, sabendo que todo o sofrimento tem cooperado para o nosso bem. Senhor, nos ajuda, meu Pai, nas batalhas de cada dia. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos auxiliar em todo o tempo, meu Pai. Cuida da Tua igreja, cuida de cada um de nós. Esse é o nosso pedido. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.